Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o triacilglicerol, que é a união de 3 moléculas de ácidos graxos mais uma molécula de glicerol. Então, quando você tem a união de 3 moléculas de ácidos graxos mais uma molécula de glicerol, a gente vai chamar de triacilglicerol, que a gente conceitua como um lipídio simples. Então, o triacilglicerol ele é um lipídio simples. Quando a gente fala sobre a formação desse triacilglicerol, como eu disse, você vai ter 3 moléculas de ácido graxo e uma molécula de glicerol. E aí você vai chamar esse processo de esterificação. Que é quando você tem as 3 moléculas de ácido graxo e essa molécula vai se ligar com a molécula de glicerol pelo processo que a gente vai chamar de esterificação. Tá? Então, quando você tiver a formação do triacilglicerol, a gente vai chamar de esterificação. Quando você tiver a degradação, você vai separar essas moléculas. E aí a gente vai chamar de lipólise, ou você vai encontrar na literatura como hidrólise. E aí você vai pegar essa molécula de triacilglicerol e vai quebrar essa molécula em 3 ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Então vai ser o processo inverso, né? No processo de esterificação você vai ter a união de 3 moléculas de ácido graxo com o glicerol, e aí vai ter o processo de esterificação, vai formar o triacilglicerol. Então nesse processo aqui você forma o triacilglicerol, e na degradação você vai ter a lipólise ou a hidrólise, você vai separar essas moléculas. Então você vai ter a quebra do triacilglicerol, tá? Você vai separar as 3 moléculas de ácido graxo da molécula de glicerol, fazendo com que esse ácido graxo ele seja, né, mobilizado para ser utilizado como fonte de energia. Ele vai ser carreado na corrente sanguínea até ser oxidado lá nas células lá. Tá? Então aqui a gente falou um pouquinho sobre o triacilglicerol, que é um lipídio simples, composto por 3 moléculas de ácido graxo e uma molécula de glicerol. Quando você tem a formação desse triacilglicerol, a gente vai chamar um processo de esterificação. Você vai ter a união de 3 ácidos graxos com glicerol, vai formar o triacilglicerol. Quando você tiver o processo de degradação ou quebra, a gente vai chamar de lipólise ou hidrólise, tá? Em algumas literaturas, e aí você vai ter a quebra dessa molécula de triacilglicerol. E aí você vai liberar 3 moléculas de ácido graxo e uma molécula de glicerol, e aí o ácido graxo ele vai poder, né, ser mobilizado, ser carreado e depois oxidado para produzir energia. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se gostou, compartilhe com os amigos e um grande abraço aí para todos.